Posso responder a questão 10. Posso responder a questão 10, sim. Beleza? Vou responder a questão de número 10 da prova. Deixa eu resolvo, né? Essa questão número 10 para vocês. Beleza? Paralelogramos. Considere os quadriláteros seguintes, né? Então, estava falando de paralelogramo, até perdi a minha linha de raciocínio, mas eu estava falando aqui do detalhe, né? De um que ele é peculiar aos paralelogramos. Para ser classificado como os paralelogramos, tem que ser, no caso, um quadrilátero, tem que ter, no caso, 4 lados. Mas nem todo paralelogramo, certo? Ou mas nem todo quadrilátero, né? Ou mas nem todo, como é que se diz? Todo quadrilátero tem, mas nem todo, no caso aí, nem todo quadrilátero, né? Todo quadrilátero vai ser um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, os seus lados opostos têm que ser iguais. Por exemplo, essa primeira figura aqui, ó, essa primeira figura, eu tenho esse quadrilátero bem aqui, ó. E aí eu vou, no caso, partir agora para o GeoGebra aqui e vou fazer o desenho, né, dessa primeira figura, figura número 1. E vou explicar o porquê que esse quadrilátero ele é um paralelogramo, né? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um segmento, né, um polígono, que é um polígono, e deixa eu voltar aqui para a figura, para eu ver qual que é. Beleza, vi. E ela é uma figura parecida com essa daqui, ó. Certo? Parecida com essa daqui. Mais ou menos parecida, certo? E aí ele fala, para isso daqui ser um paralelogramo, os lados opostos têm que ser igual. Então, olha só, eu tenho o lado, né? Eu tenho o lado, que é o lado, no caso aqui, ó, AB, certo? AB, que mede 3,61, e o outro lado, certo? Que é o lado DC. Esses dois lados são opostos. Vocês concordam comigo que esses dois lados são opostos? Que são paralelos, ou seja, são dois lados que é formado por segmento de reta. Ou seja, né, é como se o lado aqui, ó, AB, certo? Estivesse aqui do lado, no caso que seria o lado DC. Então imagina que eu tirei aqui, ó, o lado AB e coloquei aqui, certo? E tirei o lado CD e coloquei ele aqui, ó. Então vocês conseguem ver que o lado deles são paralelos, está um do lado do outro, eles mesmo indo aqui para o infinito, aqui, ó, essas duas retas, elas nunca vão se encostar. Então, isso daqui são duas retas paralelas. E, além de ser duas retas paralelas, o lado AB e o lado CD, né, o lado AB e o lado CD, eles são iguais e paralelos. Então, eu posso afirmar que isso daí é um paralelogramo, um quadrilátero que é um paralelogramo. Por outro lado, né, e agora eu vou até essa parte aqui que eu não vou precisar mais, certo? Por outro lado, certo? Eu tenho um outro lado aqui, que é o lado, no caso, BC. O lado BC mede 9. O lado BC mede 9. E o lado AD, que é o seu lado oposto, mede também 9. Então, eu posso afirmar que esses dois lados são opostos, né? São dois lados opostos. E também por serem paralelos, eu vou dizer, no caso, que é um paralelogramo. Beleza? Sempre prestando atenção nessa definição que está aqui no slide, aqui, ó. Todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Então, se os lados opostos forem paralelos, eu posso afirmar, certo, que é um paralelogramo. Na figura 2, a figura 2, ela já é diferente, né? A figura 2, ela é um retângulo. A figura 2 é um retângulo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um polígono. Então, eu vou desenhar essa figura 2. A figura 2, eu tenho essa imagem aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos essa imagem. E aqui eu tenho. E aí, como é que eu vou saber, certo, que isso daqui é um paralelogramo?
eu vou olhar para o lado oposto. O lado oposto é F, é paralelo ao lado HG. O que significa paralelo, pessoal? A palavra paralelo para a gente entender. Veja bem, ó, retas paralelas, né? Então, eu vou colocar uma primeira reta aqui, travou aqui o computador agora. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Y. Né? Deixa eu voltar aqui para essa figura, né? E aí eu estava falando de lados paralelos, né? O que significa a palavra paralelo? Por exemplo, vou pegar duas retas aqui, ó, duas retas infinitas. A primeira eu vou colocar aqui, certo? E a segunda eu vou colocar aqui, ó, uma ao lado da outra, para vocês lembrarem da nossa aulinha do segundo bimestre. Então, olha só, vocês concordam comigo que essas retas estão uma ao lado da outra e elas vão lá no infinito, ó, eu vou diminuindo aqui a imagem, ó, elas vão lá para o infinito. Elas vão até, e eu desenhei uma outra aqui sem querer agora, certo? Mas voltou ao normal. Então, essas duas retas que eu desenhei, elas são duas retas, no caso aí, né, que são infinitas e elas nunca se tocam. O mesmo fato acontece aqui, ó. Esse lado aqui, ó, veja bem, ele é paralelo a esse outro lado. Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem entender essa parte aqui, ó, que esses dois lados eles são paralelos, né? Que esses dois lados são paralelos porque eles nunca irão se tocar, eles vão até o infinito. Então, o meu lado é F, que eu vou sinalizar aqui agora, o meu lado é F, ele é paralelo ao meu lado HG. Ele é paralelo ao meu lado HG. Da mesma forma aqui, ó, agora eu vou colocar na horizontal, né? O meu lado é H, é paralelo ao meu lado FG. Então, se ambos são paralelos, se os seus lados opostos são paralelos, eu posso afirmar, certo, que essa figura é um paralelogramo. E, no caso, é o retângulo. Tranquilo? Vocês estão comigo? Todo mundo comigo? Conseguindo acompanhar? Todo mundo entendendo? Sim. Ok? Sim. Sim, estão entendendo? Beleza, né? Então, fácil, né? Indo para outra imagem aqui agora. Essa imagem é conhecida como losango. Losango. Aqui eu tenho um losango. Vou desenhar esse losango aqui novamente para vocês observarem. Então, o losango, ele vai ser da seguinte maneira. Vou pegar um polígono, vou ligar aqui, vou descer, no caso. Deixa eu melhorar o meu espaço aqui, agora sim. Deixa eu afastar, eu vou vir aqui, vou voltar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aqui. Vou voltar aqui novamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aqui. Certo? E fecho lá. Beleza? Ficou igual? Ficou igual, não ficou ou não? Ficou, né? Ficou igual. Beleza, ó, então eu desenhei essa figura aqui, ó. Tá vendo essa figura? Essa figura, eu desenhei ela aqui. Agora, quais são os seus lados opostos? Olha só, quais são os seus lados opostos? Os seus lados opostos, no caso, vai ser JI e KL. Vocês estão vendo que os lados são paralelos? Eu coloquei essa reta em cima para mostrar que esses dois lados são paralelos e esses dois lados, eles não se tocam. Esses dois lados, eles nunca vão se tocar. Por isso que eu falo, né, que isso é um paralelogramo. Por outro lado, eu também tenho o lado IL, que também é paralelo ao seu lado oposto, que é o seu lado JK. Então, eu posso afirmar para vocês que isso daqui é um paralelogramo, porque, no caso, o paralelogramo, certo? Ele tem os seus lados opostos paralelos, são retas paralelas que nunca irão se cruzar. Beleza? E por último, eu tenho, daí agora eu vou apagar aqui, certo? Por último, eu tenho o quadrado, né? Por último, eu tenho um quadrado, que também é um retângulo. Eu tenho um quadrado que é um retângulo e eu vou desenhar um polígono aqui, certo? Vou colocar 4 lados e eu tenho aí um quadrado. Opa, mãozinha.
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Só um momento. Pronto. Deletar aqui, deletar aqui. Beleza, nessa região aqui eu tenho um quadrado. Eu tenho um quadrado. Qual é a característica principal do quadrado? O quadrado, no caso, ele vai ter aí, ó, no caso, os 4 lados iguais. Então, esse daqui é a representação do quadrado. E ele também tem os seus lados opostos, veja bem. Ele também tem os seus lados opostos, veja bem, paralelos. Paralelos. Esse lado MP, o lado MP aqui, é paralelo ao lado NO. É paralelo ao lado NO. Da mesma forma que o lado MN é paralelo ao lado PQ. Eles nunca irão se tocar. Então, por isso que eu falo que eles são, né, paralelogramos, certo? Agora a gente vai começar a analisar algumas propriedades que são, no caso, fundamentais. Algumas propriedades que são fundamentais. Nós vamos começar analisando desses 4 elementos que eu falei para vocês aqui agora nessa aula, né? Que foram esses 4 elementos, né? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Nós vamos analisar um por um, certo? Vamos começar a analisar um por um, certo? Começando pelo retângulo. Então, olha só, o retângulo, ele é formado, no caso aí, né, por 4 lados. A gente viu ainda agora que o retângulo ele é um paralelogramo, certo? E não apenas por causa disso. Então, as informações das propriedades do retângulo que eu quero trazer para vocês é a seguinte, ó. Vou desenhar o retângulo aqui novamente, certo? Vou desenhar um retângulo novamente. E aí falar algumas propriedades. O retângulo ele tem 2 diagonais. O que são diagonais? São segmentos de retas que cruzam de um lado para o outro, certo? São segmentos de reta que cruzam de um lado para o outro. Então, o retângulo ele tem 2 diagonais. Além do mais, eu posso afirmar, né, que os lados, né, que as suas diagonais, elas são iguais. Veja bem, a diagonal que vem do ponto Q até o ponto I, ela mede 21,54, né? Então, ela tem essa medida. Agora, olha só, a diagonal que vem do T até o R, ela também tem 21,54. Então, em todo retângulo, as suas diagonais são iguais. Em todo retângulo, as suas diagonais são iguais. E uma outra informação, né, em relação aos ângulos. Todo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus na sua quina. Então, por exemplo, se eu for medir esse ângulo R aqui, ó, ele vai ter um ângulo de 90 graus bem aí, ó. Então, deixa eu apagar essa diagonal aqui para ficar mais claro. Ele tem esse ângulo, né? Deixa eu apagar aqui e aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Então, veja bem, ó. Todo retângulo, né, na sua quina tem uma medida de 90 graus. Lembra que o símbolo, né, de quadradinho com um ponto no meio significa 90 graus? Então, toda quina mede 90 graus. Então, se eu for medir aquela outra quina ali, ó, que agora é lá no ponto Q, ela vai ter quanto? 90 graus. Se eu medir agora aqui, ó, no ponto T, vai ter quanto? 90 graus. No ponto S, vai ter quanto? Também 90 graus. Então, essa é a primeira informação, né? O paralelogramo, que chamamos de retângulo, ele tem 4 ângulos de 90 graus, ou então 4 ângulos retos. A primeira informação é simplesmente essa. Agora, vamos passar para o outro elemento, né? Esse daqui é o elemento, certo? Isso aqui é o elemento retângulo, a figura retângulo, que é um paralelogramo. Agora nós vamos desenhar, no caso aí, certo? O losango. Qual é a característica principal do losango? A característica principal do losango é que ele tem todos os seus lados, né? Todos os seus lados são congruentes, ou seja, todos os seus lados são iguais. E aí eu vou tentar
desenhar um aqui, ó, certo? Eu venho aqui, daqui eu venho para cá, daqui, para cá, certo? Aqui. Isso, daqui eu venho para cá e daqui eu venho para ali. Então, eu tenho o losango. Então, qual é a característica do losango? O losango, certo? Ele tem todos os seus lados iguais. O losango, ele tem também todos os seus lados iguais. Por exemplo, eu peguei foi a medida de ângulo, eu quero pegar a medida de comprimento. Então, veja bem, ó, o lado VW mede 5,66. Então, o lado VA1 também mede o mesmo valor. Esse outro aqui, ó, o mesmo valor. Esse outro valor, esse outro também outro valor. Agora, nós temos que tomar bastante cuidado, certo? Nós temos que tomar bastante cuidado para não confundir o losango com o quadrado. Porque, olha só, se você reparar bem essa imagem bem aí, ó, isso daí de fato, certo? Isso aí de fato é um losango, certo? Mas no quadrado, todo quadrado ele tem um ângulo de 90 graus nos seus vértices, na sua quina. E nem sempre o losango ele é obrigado a ter esse ângulo de 90 graus, beleza? Mas o losango ele tem, né, os 4 lados congruentes. Tranquilo até aí? Agora veja bem, temos o último elemento, né, que eu vou até colocar aqui do lado, para a gente não confundir, que eu vou desenhar agora, que é o quadrado. Então, eu vou desenhar aqui o quadrado para vocês observarem, né? E esse quadrado ficou torto, eu não quero ele torto, dessa vez eu quero ele reto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não quer apagar, então eu vou apagar aqui no delete. Deixa eu desenhar aqui esse quadrado para vocês aqui. Então, veja bem, o quadrado. Beleza, o que eu tenho para falar do quadrado? Né? O quadrado, da mesma forma que o losango, né, ele tem os 4 lados iguais. Olha só, ele tem os 4 lados iguais. Vocês conseguem observar que todos estão medindo 6? Ele tem todos os lados iguais. Todos os lados medem 6. Mas só que o quadrado, ele é um caso particular do retângulo, certo? E os seus ângulos aqui, ó, os seus ângulos que estão ali, eles medem 90 graus. O quadrado, todas as suas quinas medem 90 graus. Todas as suas quinas medem 90 graus. Então, a diferença do quadrado é justamente essa. Porque, ó, aqui mede 90, aqui mede 90, aqui mede 90 e ali mede 90. Além de ter todos os seus lados iguais, ele tem também um ângulo de 90 graus. O losango, nem sempre isso precisa acontecer. Eu posso alterar aqui alguns valores, certo? Eu posso alterar aqui alguns valores, e esses valores desses ângulos, eles podem modificar. Tá vendo? Que eu posso fazer a modificação desses ângulos, mas mesmo assim, isso daqui não deixa de ser um losango. Beleza? Tranquilo? Todo mundo comigo? Então, deixa eu ver aqui agora, acho que foi até aqui, tá. Agora falta mais um elemento, que eu vou chamar de trapézio, né? Trapézio. O trapézio, ele vai ter, no caso, né? Ele vai ter, no caso, apenas 2 lados paralelos. Ele vai ter apenas 2 lados que são paralelos. Vou pegar aqui a figura de um polígono e desenhar um trapézio aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aí, no caso, uma figura que eu chamo de trapézio. Agora, observa aqui, ó, vou pegar o segmento de reta, cadê a minha reta, e vou mostrar aqui. Oi? Ana Júlia perguntou, professor, e a questão 10? A questão 10, vou resolver, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou só terminar essa parte e resolver a 10, beleza? Vou só resolver essa parte aqui
e resolva a questão 10. Só terminar essa parte e resolva a 10. Então, veja bem, ó, nessa figura eu tenho um lado, no caso, que é paralelo a outro. Um lado que é paralelo a outro. Então, esses dois lados são paralelos e o trapézio é a figura que tem apenas, no caso, esses dois lados aí que são paralelos. Se eu for avaliar aqui, ó, esse outro lado e esse outro lado aqui, ó, eles não são paralelos, porque em algum momento essa reta preta aqui, ó, vai tocar com essa outra reta. Essas duas retas, em algum momento, elas vão se cruzar. Então, o trapézio é o elemento que tem apenas dois lados paralelos. Beleza? E aí, vocês querem que eu resolva a questão 10 da prova? Vou resolver agora. Me dá só um minutinho aqui, que eu vou só caçar essa questão aqui nos meus arquivos, certo? E faço essa questão para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Eu parei aqui a apresentação, né? Deixa eu só confirmar. Parei a apresentação. Perfeito. Onde é que está? Está no Drive, né? Meet, avaliação de matemática, questão de número 10. Só um momentinho, viu que eu estou caçando ela aqui? Nove, 10. Achei. Peraí. Questão de número 10. Só preparando ela aqui para apresentar para vocês. Aqui, a questão número 10. (509). Pronto, tá aí a questão número 10. Deixa eu voltar a apresentar para vocês aqui a tela. Prontinho. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Tá todo mundo aí ainda? Professor, não tô vendo nada. Então vamos lá. Também não. Não tá compartilhando, não. Ah, agora Aê. você tá compartilhando. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Ok. Ocultar. Então vamos lá, questão número 10, né? Ele diz o seguinte, ó, em uma turma de matemática formada por 20 alunos e 20 alunas, então essa turma tem 40 alunos, o total, né? Então o total dessa turma aí, ó, o total é 40 alunos entre meninos e meninas, isso daqui é 100% o total. Tem-se a seguinte estatística, ele fala que 20% dos alunos, e aí ele fala aluno, gênero masculino, então 20%, né, dos alunos praticam esporte. Ele pega e fala que 30% das alunas praticam esporte, né, das alunas praticam esporte. Logo, a porcentagem dos alunos que não praticam esporte é, beleza? Então, olha só, 30% dos alunos praticam Professor, esporte. na prova eu tava falando os que praticam esporte. Os que praticam esporte? É. Que eu me lembre, Então, eu a acho gente... que praticam mesmo. Eram os que praticam esporte, só que tava, a mesma assim, não tinha esse não. Não entendi, Ana Júlia. Repete, por favor. Mas mesmo Na assim, o quê? prova tava essa questão, só que não tava perguntando os que não praticam, tava perguntando os que praticam, só que só tinha essas opções para marcar. Ah, vocês marcaram qual? Eu marquei 75. Eu também. 70... Não, eu vi que todos vocês marcaram aí a 75, né? Então, vamos fazer de duas maneiras, né? Os que praticam e os que não praticam. Vamos fazer assim, a gente responde os dois e aí a gente vê qual que cabe aí no gabarito da prova, beleza? Ó, então vamos lá, ó.
Aí ele coloca, né? Vamos lá, aí logo ele fala, qual a porcentagem dos alunos que não praticam esporte? Então, basta, no caso, a gente calcular, no caso aqui, 20% dos alunos. Então, olha só, a minha turma tem 20 alunos, no caso aí, 20 alunos homem, né, meninos, e 20 alunos, no caso aí, meninas, né, 20 meninas. E aí ele quer saber 20% de alunos, mas é 20% de alunos de quantos alunos? Então, seria, ó, 20% de 20 alunos. E aqui eu vou ter os que praticam esporte, beleza? 20% de 20 alunos. Tranquilo? Então, olha só, como é que eu calculo 20% de 20? Né? Para fazer até de cabeça, né? 10% seria 2, né? 20% seria 4, mas nós vamos fazer aqui, ó. 20%, opa, peraí, dividido, então seria 20% dividido, só coisa aqui que minha caneta está falhando. Pronto, agora vai ser reto. Então, 20%, a gente aprendeu que 20 é a mesma coisa que 20 sobre 100. A mesma coisa que 20 sobre 100. E aí eu vou multiplicar isso por 20. Tranquilo? E aí eu ensinei aquele macetezinho que eu poderia cortar esse número com esse. Beleza? Eu recebi o outro macetezinho que eu poderia cortar esse zero com esse outro zero. E aí sobrou, né? 2 vezes 2, que é 4, e vou dividir para 1. Então, aqui eu tenho, no caso aí, 4 alunos. Beleza? Aqui eu tenho 4 alunos que praticam esporte. 4 alunos, certo? Então, apenas 4 alunos, beleza? Mas só que das alunas, agora, né, falando do gênero feminino, são 30%. Então, eu vou calcular aí, ó, 30, certo? 30%. E aí eu vou até apagar essa parte aqui para não confundir. Eu vou até apagar para não confundir. E aí ficaria agora, né? Agora 30%, que agora é as meninas, 30% de, no caso, 30% de 20 alunas também, né? 30% de 20 alunas. Agora, o gênero... Eita, mas que está falhando aqui. De alunas, 30% de alunas, agora o gênero feminino. Então, 30% a gente aprendeu que era 30 sobre 100, e aí eu vou multiplicar por 20, certo? Então, esse zero vai embora com esse zero, esse outro zero vai embora com esse outro zero. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu vou ter aqui, ó, que 6 alunas, certo? Praticam esporte. Beleza, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? Até essa parte aí tudo bem. Mas como que eu vou calcular a porcentagem? Então, agora, eu vou fazer a soma, né? Eu vou somar aqui, ó, todos os alunos que praticam esporte. Por exemplo, quem são os alunos que praticam esporte homens? São 4. Quais os alunos que praticam esporte, né? Meninas, são 6. Então, eu somando vai dar 10 alunos no total, né? 10 alunos, incluindo meninas e meninos. 10 alunos. Agora, eu tenho que saber, por exemplo, qual é a porcentagem, né? Quanto é que vale 10? Quanto é que vale 10 em relação, né, aos 40? Então, eu sei o seguinte, ó, que 40 alunos corresponde a 100%. 40 alunos, certo? É 100%. 10 alunos é quanto? 10 alunos, eu não sei a porcentagem que é. Eu não sei a porcentagem que é. Então, agora, eu calculo isso daí. Né? Eu tenho que saber, né? Então, no caso que eu tenho 30 alunos que não praticam esporte. Então, por exemplo, ó, se dos 40 alunos é 100%, mas eu tenho apenas, no caso aí, ó, então, tirando os 10, eu vou ter 30 alunos, certo? Eu vou ter 30 alunos, certo? Que não pratica. Aí, 30 corresponde a quantos por cento?
ou então 10, no caso, é quantos por cento. Então, como é que eu calculo essa porcentagem aqui? 10 corresponde a que porcentagem? E aí eu posso fazer uma multiplicação. Posso multiplicar 10 vezes 100, certo? Dividido por 40. Então, eu corto esse zero com esse zero. Fica, no caso, 10 vezes 10, que é igual a 100, dividido para 4. 100 dividido para 4 dá igual a 25%. Então, eu vou afirmar que 25% dos alunos, certo? 25% dos alunos, no caso aí, praticam. Então, eu vou colocar aqui, colocar só praticam esporte. E os que não praticam, seria o que sobrava, que seria, no caso, 75%, no caso, não praticam. Não praticam. E aí eu vou verificar isso daí, e eu já verifiquei questão por questão, vocês marcaram a 75. Eita, minha caneta aumentou aqui a espessura. Deixa eu diminuir. Vocês marcaram aqui a 75, né? Então, se eu tenho 25% dos alunos, né, praticando esporte, os que não praticam seriam o quê? 75, porque 25 mais 75 daria o 100% dos alunos. Então, seria basicamente isso. Eu vou dar uma verificada de como está lá na prova de vocês, porque essa questão aqui eu fiz uma alteração. Eu peguei ela de um livro, e aí pode ter existido essa confusão de não praticam e praticam, tá bom? Mas a resposta, no caso, para essa agora, seria 25. Pessoal, eu vou parar aqui para fazer a chamada, porque a nossa aula já